Olá galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre Saturno na casa 5, dentro do seu mapa astrológico védico. E se você não sabe onde está Saturno no seu mapa, é só clicar no link da descrição, tudo bem? E clicando no link da descrição, vocês vão olhar o seu mapa astral védico na internet. E se você tiver um SA nesse triângulo ali, então você tem Saturno na casa 5. Esse triângulo sempre vai ser a casa 5 do mapa de todo mundo, não importa o número que estiver nele, e SA sempre vai ser Saturno. Então, vamos lá, o que significa Saturno e o que significa a casa 5, para a gente começar a compreender o que significa esse posicionamento. Saturno é o planeta que traz restrição, frustração, ansiedade, medo para as coisas que ele toca. A vida tende a andar um pouquinho mais lentamente nos locais onde ele toca, isso vai ser muito bem visto quando a gente fala da casa 5. Agora, Saturno faz só isso? Não. Saturno também traz disciplina, organização, estrutura, ordem nos assuntos onde ele toca, que são exatamente as qualidades que nós precisamos desenvolver para enfrentar a frustração, a restrição e a demora nos assuntos que nós queremos que evoluam. Saturno também significa outras coisas, como governo, como trabalho, como lei, mas essas são as principais características de Saturno. Agora, a casa 5 simboliza o quê? Bem, ela simboliza um monte de coisa diferente. Então vamos primeiro lembrar que a casa 5 é a casa de bênçãos. Ela é uma casa de bênçãos, uma casa que trazem coisas que trazem alegria para a nossa vida. A gente tem que decorar assim. Então, por exemplo, a casa 5 é a casa de criatividade, as pessoas gostam de lidar com a sua criatividade. A casa 5 é a casa de filhos, teoricamente, né? Filhos trazem alegria pra gente. A casa 5 fala de romances, né? A casa 5 fala também daquela sensação gostosa que a gente tem quando a gente aposta em alguma coisa que tem risco e a gente ganha. Então a casa 5 também é a casa de apostas, é a casa de mercado financeiro por conta disso. A casa 5 também fala de alegrias mais elevadas, né? Como educação. É a casa da educação e também casa de textos sagrados, textos antigos, perdão. Principalmente textos antigos, então a gente pode pegar, por exemplo, desde a Bíblia, desde o Alcorão, desde os textos sagrados do hinduísmo, até mesmo para os textos antigos de astrologia. Então a casa 5 acaba se tornando também uma casa de astrologia. Então a casa 5 fala de um monte de coisa diferente, né? Então o que vai acontecer quando a gente tem um Saturno na casa 5? Vamos lá. Saturno não é restrição, Saturno não é frustração, ansiedade. Bem, quando você tem Saturno dentro da casa que fala sobre filhos, normalmente essas pessoas têm filho mais tarde. Por exemplo, mulheres vão ter filho depois dos 30 e homens talvez até mesmo depois dos 40. Agora, claro, considerando que não existe nenhum outro planeta influenciando nessa casa, apenas Saturno, né? Então isso tende a trazer filhos mais tarde. E se o nativo vier a ter filho mais cedo, talvez a responsabilidade, o peso de responsabilidade dessa maternidade ou dessa paternidade vai ser muito forte nesse nativo antes dos 30. Antes dos 30 ele vai sentir que isso vai ser muito forte. Mas o que normalmente a gente vê é que a pessoa acaba tendo filho mesmo um pouquinho mais tarde. Sendo que ela quer ou se não quer ter, isso não interessa tanto, o importante é que ela normalmente tem filho um pouco mais tarde. Se ela tiver antes, ela pode passar por esses desafios que eu disse. Agora Saturno também está na casa da educação. E a casa 5 é uma casa primária quando a gente fala, por exemplo, de faculdade. Então, quando a gente tem um Saturno na casa 5, acontece duas coisas, a maior parte das vezes. Ou o nativo, ele demora para entrar no ensino superior, ou o nativo ele acaba mudando, alterando, tendo algum tipo de transformação no seu ensino superior. Isso é muito bem visto. Isso é muito fácil de ver. Todo mundo que eu vi que tem um Saturno na casa 5 passou por alguma situação ou outra, né? Pessoas muito frequentemente acabam entrando no ensino superior bem depois do período normal, né? Normal, que a gente considera para entrar no ensino superior, e outras elas mudaram de curso, fizeram uma alteração ali, então que acabou um pouco frustrando o caminho educacional da pessoa, porque ela teve que recomeçar tudo do zero, né? Isso normalmente acontece. Agora, quando você tem um Saturno na casa 5, indica que você vai ter muita determinação nos seus assuntos educacionais, muita perseverança. Então, pessoas que têm Saturno na casa 5 podem até ser mesmo professores,
Porque o professor vai precisar ter muita disciplina quando assunto educação, e quem tem Saturno na casa 5 tem isso de sobra. Então são excelentes professores quem tem Saturno na casa 5. Essas pessoas, elas vão dar valor para a educação mais do que todos os outros, porque eles vão saber o quão suado e difícil é se educar. Agora, o que mais vai fazer um Saturno na casa 5? Talvez uma pessoa que tenha Saturno na casa 5 tenha muitas habilidades criativas, mas talvez ela tenha dificuldade para desenvolver essas habilidades, talvez de uma forma comercial, ou talvez de uma forma maior, independentemente de ser comercial ou não, antes dos 30 e tantos. Então, antes dos 30 e tantos, talvez ela nem consiga reconhecer dentro dela mesma habilidades criativas. E depois que passa esse período, ela começa a desenvolver mais essas coisas, podendo até mesmo ser uma habilidade para fontes comerciais futuras desse nativo, tudo bem? Agora, um Saturno na casa 5 tem um fator muito importante, muito relevante, que eu preciso sempre falar. Ele está dentro da casa do romance, e dentro da casa do romance ele vai aspectar pelo seu terceiro aspecto, que é um outro assunto, a casa 7. Então ele vai afetar a casa 7, estando na casa 5. A casa 5 é a casa do romance, a casa 7 é a casa do casamento. Então o planeta do atraso, da frustração, vai estar afetando o romance e o casamento do nativo, se ele estiver na casa 5. Na prática, o que acontece? Bem, os astrólogos sempre vão falar para uma pessoa que tem Saturno na casa 5 ou Saturno na casa 7 que a pessoa, ela é recomendado que case um pouco mais tarde. Né? Case tarde, case depois dos 30, de preferência. Normalmente nem precisa recomendar isso, a maior parte das pessoas acaba casando mesmo depois dos 30, perdão. Agora, e se você casar antes dos 30, se você começar a morar junto com alguém antes dos 30, o que vai acontecer? Bem, tudo pode dar certo ainda, porém, a tendência kármica é que você passe por dificuldades nesse relacionamento muito maiores do que pessoas que não têm esse posicionamento. Então, talvez passe por situações frustrantes, situações difíceis. Então, quem tem esse posicionamento precisa ter muita paciência quando for morar com alguém. E aqui, casamento é morar junto, galera. Morar junto. Se for morar junto com alguém, tenha muita paciência se isso for antes dos 30 e tantos. Se você já for mais maduro morar com alguém, isso vai ser mais fácil. Vai ser bem mais fácil. Mas se você for morar junto bem novinho, aí, meu amigo, respira fundo e vai devagar, vai com paciência, porque o karma vai vir para testar essa sua paciência nesse relacionamento, tudo bem? Mas dá para passar, apenas precisa ter disciplina saturniana para dar tudo certo, tudo bem? E principalmente senso de responsabilidade no relacionamento. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, se inscrevam no canal e curtem o vídeo. Muito obrigado.